Tem um método que eu criei que eu chamo IPA. IPA. Identifique, planeje e depois você execute. Identificar, planejar, agir e controlar sempre. Siga que vocês vão ver que em 2021 vai dar para eliminar esse reganho. Olá, meu nome é Carla Coelho, eu sou nutricionista formada há 33 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sou especialista em emagrecimento e atendimentos de pacientes bariatricadas. Eu fiz minha formação também em coach pela Sociedade Brasileira de Coach e estou sempre estudando, buscando conhecimento, tá? Para poder ajudar cada vez mais nessa luta contra o reganho. Sejam muito bem-vindas ao terceiro episódio da série Fora Reganho. O episódio de hoje será como se planejar de um jeito fácil para dar adeus ao reganho em 2021. Aqui vocês vão estar vendo as principais causas do reganho e uma metodologia que você pode aplicar, tá? Com regras simples, muito efetiva contra o reganho. Fica comigo até o final dessa aula que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou ensinar como é que você pode se planejar para conseguir o resultado desejado, tá? Mesmo que o seu reganho seja de vários quilos, ok? Sim, é possível eliminá-lo. Não precisa ficar triste, eu sei como é que a gente fica, mas dá certo. Tá? Eu reuni tudo de melhor que eu aprendi nesses anos. Não só o que eu estudei na faculdade, tá? Que foi uma das melhores, a Federal do Rio de Janeiro, mas também com diversos livros sobre dieta, emagrecimento, compulsão alimentar. Eu mesma, né, sou compulsiva, então eu testei essas dietas todas em mim. Eu tenho certeza que dá resultado, tá bom? São 33 anos que eu tenho aqui formada em nutrição. 40 anos fazendo dieta, porque eu faço desde os meus 14, eu tô com 54, tá? E a parte de coach também foi fundamental para esse controle aí da compulsão. Foram milhares de pacientes e clientes de coach que foram atendidas aí nesses últimos anos, né? Nesse universo da bariátrica. E eu compreendo, tá? Os anseios, o padrão de comportamento que na verdade é a causa raiz do reganho. Quando a gente não muda esse padrão de comportamento, a gente não consegue ter sucesso. O método que eu criei, ele é bom porque ele tem um passo a passo a ser seguido. Você não vai ter dúvida, mas vai funcionar? Não, ele já foi testado e já foi melhorado ao longo desses anos. E se funcionou para milhares de pessoas, vai funcionar para você também, tá? Pode acreditar. Ele se baseia em duas abordagens, tá legal? Uma é a abordagem nutricional, onde tem a parte das tabelas dos alimentos que devem ser evitados, o que tem que ser controlado, o que pode comer à vontade, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvida em relação a isso. E a outra abordagem é a parte de controle emocional, que aqui eu ensino algumas técnicas de coach que você vai poder estar aplicando para te ajudar a combater a ansiedade e as compulsões. Tá legal? Então, ó, fica comigo até o final que vocês vão adorar essa aula, tenho certeza. Eu queria lembrar para vocês que toda segunda-feira às 19 horas serão postados vídeos dessa série, tá? A ideia é o quê? Ajudar mulheres bariatricadas a eliminarem o reganho de peso. Tá legal? Se você quiser, clica no sininho aqui embaixo do vídeo e você sempre vai ser notificada quando chegarem novos vídeos para você. Agora vamos lá, fica comigo que vai começar a aula. Eu sei que você já deve ter tentado de tudo para combater o reganho. Tá? Algumas pessoas pensam até em voltar para a dieta líquida, mas essa não é uma alternativa, gente. A dieta líquida, ela vale para quem está deitada no pós-operatório, assim que fez uma cirurgia, né, no caso a bariátrica, mas não para quem está ativo no dia a dia, trabalhando, tá legal? Fazendo atividades. Ela é muito restrita e vão faltar nutrientes para vocês. A gente quer emagrecer, a gente quer eliminar o reganho, mas a gente não quer ficar doente nem perder nossa saúde, tá? Então calma que eu vou explicar aqui para vocês como é que a gente pode perder e não precisa fazer dieta líquida, tá bom? Dá para combater o reganho. O problema é o seguinte, quanto mais restrita for a dieta, maior a chance de fracasso. Por quê? Um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete é exatamente esse. A pessoa fica tão desesperada que ela quer resolver de qualquer forma. E aí ela sai buscando, até na internet, perguntando, ela quer o método mais rápido. Só que o mais rápido não quer dizer o melhor. Não existe mágica, gente. Tudo tem um tempo. Emagrecer é um processo e demanda persistência, demanda continuidade. Eu sempre digo, é uma corrida de média a longa distância. Não adianta dar tiro, sair correndo, correr muito no início e depois perder o fôlego.
tá legal? É necessário controlar o que, gente? A ansiedade. O reganho demorou um tempo para acontecer. Não foi de uma hora para outra que vocês ganharam 5, 10, 15 quilos, tá? E não tem jeito, ele não vai sumir num passe de mágica. Esse é o primeiro ponto, assumir isso, admitir isso. Eu sei que dá vontade de refazer a cirurgia, de tomar remédio para emagrecer, né? De buscar uma pílula mágica. Só que quanto mais essa ansiedade vier, pior será. Vai liberar um hormônio que é o cortisol, a gente vai ficar estressada e cada vez é mais difícil perder peso. Tá bom? Então não adianta. Primeira coisa, vamos conscientizar, ó, tem que ser devagar, vamos fazer uma coisa viável, porque a frustração é horrível. Quando você fala assim, eu vou fazer uma dieta 3 dias só de líquido, eu vou fazer a dieta do ovo, e aí você se propõe, daqui a pouco você fraqueja. Quando você fraqueja, você fica muito decepcionada com você, muito. E normalmente as pacientes que fraquejam começam a comer mais e mais. Então cada fracasso faz ganhar mais peso, em vez de perder. Por isso que eu falo, né? Tenha sempre metas realistas, pouco e sempre. A continuidade é que vai ser o segredo, tá bom? Vamos falar do método, tá? Tem um método que eu criei que eu chamo IPA. Isso aí. Identificar, planejar e agir. São 3 fases, simples e efetivas, tá legal? Da parte do identificar, o que é isso? Identifique primeiro e defina o seu objetivo. Por exemplo, eu quero perder 20 quilos de reganho, quero perder 10 quilos, o que for. Definam o objetivo de vocês, escrevam, tá? Só que muitas vezes o objetivo é algo muito grande e a pessoa pensa, nossa, eu não vou conseguir. Então aí entra a minha segunda dica, tá? Encurtar o objetivo em metas. Você vai fazer, ele vai quebrar o objetivo em metas. Então como é que vai ser? Vai ser mais motivador, vai ser alcançável, tá? Que você possa se planejar a longo prazo, dividir para conquistar, né? Você vai quebrar em metas menores. Quando você quebra um objetivo macro em pedaços menores, isso te ajuda a acompanhar o processo e definir o que? Tarefas semanais ou diárias, para você saber se você está cumprindo esses pequenos objetivos diários e semanais, tá? E assim, se você cumprir todos os pequenininhos, você vai conseguir cumprir uma meta mensal e até o seu objetivo, tá bom? Então essa é uma técnica bem legal. Então esse é um princípio que eu chamo de granularidade. Quebra o seu objetivo em metas até você chegar no menor grau possível. Tá legal? Então, por exemplo, o meu objetivo é perder 20 quilos. Eu vou quebrar em metas de perder 4 quilos por mês, tá bom? Então, olha, era 20, agora são 4 por mês, já é mais fácil. E aí, como é que eu vou fazer? 4 por mês, eu vou quebrar eu vou perder 1 quilo por semana, tá bom? E 1 quilo por semana, de repente, dá 150 gramas por dia, que vai dar 1,50 kg em uma semana. Fica muito mais fácil para quê? Pra gente cumprir, pra gente acompanhar, pra gente se pesar e ver se tá dando certo ou não, tá? Faça sempre isso, gente, pequenas metas, e aí você vai ter pequenas vitórias, e aí você pode comemorar cada uma delas, e você vai se manter motivado e não vai se frustrar. Esse método, ele deve ser aplicado e reavaliado semanalmente, tá? O controle semanal, ele facilita os ajustes. O esperado é que você perca 1 quilo por semana, né? Já falei para vocês, 150 por dia. Então, a cada 3 ou 4 dias, vocês devem se pesar para quê? Porque para ver se perderam mais ou menos meio quilo. E aí vocês vão ajustar. Ah, eu tô perdendo, tá certo. Não, eu não tô perdendo. Então, seja sincera com você mesmo. O que eu tô fazendo de errado? O que eu posso melhorar, né? E aí você vai lá e ajusta. Ou não, pô, tá indo super bem. Tá ótimo. A única coisa que não volta é o tempo. Então, o fato de você mensurar dá tempo de você corrigir e chegar no seu objetivo. Tá legal? Imagina você passar uma semana se privando de tudo que você gosta para chegar lá, se pesar e falar, eu só perdi 200 gramas. Né? Se a gente descobre antes, dá para corrigir a rota. Eu sempre falo, primeiro você acerta a direção. Ah, eu tô perdendo peso, né? Beleza, já parei de ganhar, eu tô perdendo. E depois você coloca a intensidade, que eu digo, é velocidade. Você já achou o caminho. O mais difícil é isso, é achar o caminho, tá? E as medições, elas servem para aferir se a gente tá conseguindo os resultados desejados, tá legal?
Agora, quando for traçar o seu objetivo e meta, nunca se esqueça, foque sempre que devem ser objetivos, são coisas que são tangíveis, mensuráveis. Ai, Nutri, o que é isso? Que palavra difícil. É que você possa quantificar o que eu quero, quantos quilos, como eu vou fazer e em quanto tempo, tá? De uma forma que você possa avaliar se você cumpriu ou não. Eu quero perder 20 quilos, né, em 5 meses fazendo uma dieta low carb, por exemplo, tá? E acompanhe a sua evolução no passo a passo. Esse é o grande segredo. Tá legal? Uma outra coisa que vai ajudar muito vocês, definindo lá o seu objetivo e as metas, você vai fazer um joguinho que eu falo, que é fazer o vilão, tá? Identifique para cada vilão que você tenha o quê? Um mocinho. Então vamos lá, quais são os grandes vilões de emagrecimento, gente? Depois de atender um monte de gente, eu já sei a grande maioria. Ah, o meu vilão é comer doce à noite, tá legal? Então qual vai ser meu mocinho? Por exemplo, prepare uma gelatina diet, tenha uma fruta cozida. Se o seu vilão é comer salgadinhos na rua, né? Ah, vou ter uma tentação, eu adoro comer coxinha. Olha só, você pode levar o seu almoço numa marmita, ou você prepara um salgadinho de forno que você leve de casa, ou não, eu só posso comer na rua. Beleza, opte pelo primeiro, os que não sejam fritos, assados, né? Tente recheios menos calóricos, evite o catupiry, tente mais um com carne, com frango, tá? Já são dicas. Outro vilão que acontece muito, começar uma dieta super restrita na segunda-feira. Vai dar errado, vocês vão fraquejar, é difícil. Então o que a gente pode fazer? O mocinho, ser mais realista e planejar uma reeducação alimentar, tá? Vai dar muito mais resultado. Vamos lá, outro vilão. Ah, beliscar várias vezes ao dia. Como é que a gente pode combater isso? Qual mocinho? Eu vou estabelecer intervalo de 3 em 3 horas entre cada refeição. Durante 3 horas eu não vou comer, né? É colocar regra, é botar limite. Vamos lá, um outro vilão, cervejinha do final de semana. Como é que pode ser o mocinho? Controlar a quantidade, fazer o combinado. Ah, eu só vou tomar 2 no final de semana. Procurar uma marca menos calórica, né? Que tenha menos carboidrato. Aí você já começa a poder combater. Vamos lá, outro vilão. Escorreguei na dieta, vou ficar decepcionada e vou desistir. Acontece? Esquece. Acontece, esquece e se restabelece. Sempre falo, né? Você pode derrapar, mas você não pode escorregar, tá legal? Por exemplo, você vai derrapar, você escorrega, mas não vira com as 4 rodas para cima. Você derrapou, você corrige o rumo o quanto antes. Quanto mais tempo você ficar caída com as rodas para cima, mais você vai ficar comendo, né? Você sai do controle e aí o ganho de peso e os danos são enormes, gente. O que eu mais vejo é isso, pessoas que começam a dieta, elas fraquejam, né? E aí elas falam, ah, já que eu fraquejei, e elas ficam naquele período um tempão, como se fosse um vale, sabe? E comendo, tristes, decepcionadas. Não fique nesse vale. Eu caí, acontece, levanta e volta, porque senão o estrago pode ser muito maior. Agora vamos lá, segunda parte do método, planejar. Planejar é preparar algo antes, é se antecipar, não deixar o elemento surpresa te deixar sem saber como agir, tá? É você deixar de ser refém do acaso. Por que eu tô falando isso? Se você já tem uma lista de cenários possíveis e sabe como deve se comportar, é muito mais fácil, entendeu? Você pode planejar tanto a sua alimentação como você vai comportar emocionalmente quando aparecer uma comida deliciosa que engorde, por exemplo. Né? Planeje sua alimentação, o que você vai comer, faça um cardápio, compre sempre seus itens com antecedência, prepare, leve marmitas se for o caso, tá bom? Evite ter gostosuras em casa, aquilo que mais te tenta, planeje como você vai agir nas situações de risco e se você conseguir planejar, ter a sua relação com a balança, eu posso te afirmar que 60% do caminho você já terá. Tá? O planejamento eu gosto de dividir em 2 partes, né? Como eu falei para vocês, tanto a nutricional, que é a parte da alimentação propriamente dita, quanto a parte emocional, tá? As 2 são muito importantes e eu vou dar dicas sobre as 2 nessa aula, tá bom? Vamos lá, em relação à parte da alimentação, tá bom? O que a gente pode estar fazendo aí para planejar, né? Faça o planejamento semanal.
Escreva em detalhes o que você vai comer no café, no almoço e no jantar. E aí você pode incluir 2 lanches, né? Entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e o jantar. E se você dormir muito tarde, até 3 lanches, tipo uma ceia antes de dormir. Tá legal? Escreva a lista dos alimentos que são proibidos e que devem ser evitados ao máximo. Colhe na sua geladeira. O que deve ser evitado? Frituras, gordura, carnes gordurosas, doce, né? Os doces, açúcar, refrigerantes, bolos e massas. Isso não, tá? Vamos fazer esse combinado. O que a gente pode usar com moderação? Cuidado com a batata, inhame, todos os vegetais que nascem para debaixo da terra, eles são mais calóricos, possuem mais carboidratos. Cuidado com arroz, com feijão, as leguminosas, elas também têm um grau de caloria, né? Grão de bico, lentilhas, cuidado. O que pode à vontade, né? Todo mundo sempre me pergunta, o que eu posso comer à vontade, Nuth? Os vegetais que eu falo do grupo A, que são as folhas, alface, alcelga, né? Almeirão, couve, água, chá, mate, limonada, refresco com adoçante e gelatina diet. À vontade, só isso, tá bom? Agora vamos lá. Em relação ao emocional, tá? Evite situações de estresse, tá? Situações de estresse ou de risco que podem jogar a tua dieta pro buraco. Né? Evite ter em casa doces, aqueles alimentos que você goste muito e que eles devam ser evitados, tá? Se você puder, você não compre. E se você precisar ter em casa, né, para outros membros da família, seu marido, seus filhos, tente guardar em locais que você não veja, tá? O mais escondido possível, porque aí vai ser menor a tentação. Às vezes, eu chego a congelar alguns itens para eu não cair em tentação. E quando eu preciso usar, aí sim eu descongelo. Às vezes eu congelo até chocolate, gente. Agora vamos falar do agir. A gente já falou do identificar, do planejar. Colhe o seu objetivo na geladeira, coloca no seu quarto, dentro do armário, tá? Coloca a sua meta semanal também bem à vista para você estar sempre se lembrando. Colhe fotos, seja de antes e depois, seja do que você não quer mais na sua vida. Ai não, minha pior foto é essa aqui, eu não quero, olha, eu tô mais gorda. Né? Colhe da onde você quer chegar, aquela tua melhor foto, que você tá mais magrinha, que você tá de biquíni, tá? Se você não tiver foto, não tem problema. O importante é te motivar. Pegue de uma roupa que você gostaria de estar usando, que tem aquele caimento legal, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, faça suas compras, pesquisa onde você vai comprar, monta a tua lista, veja onde, né? E quando é que eu vou poder comprar, quando é que eu vou ter tempo, tudo planejado. Vá feliz fazer suas comprinhas, assim como você fez aquelas compras para o seu pós-operatório da Bali, da dieta líquida. Pense assim, eu estou complementando a minha Bali, eu vou eliminar esse reganho, será o último ajuste, tá? É um ajuste da Bali, gente, é só isso, não é triste, não é nada, aconteceu, eu vou conseguir ficar em paz com o meu corpo, chega de briga e vá feliz, tá? Porque esse é o passo a passo, gente, dá certo. E pense sempre o seguinte, eu estarei no controle. A palavra é no controle. Prepare seus alimentos, pique seus legumes, prepare seu pudim, sua bala diet, deixa tudo prontinho. Planejamento também é a chave do sucesso. Tá? Veja o que você já pode deixar picadinho em saquinho na geladeira, tá? Para ser mais fácil, vai chegar de noite cansada, pô, é só puxar. Se a gente não tem planejado, a gente, vou pegar essa lasanha que tá aqui. Não pode, tá? Se você quiser, pode deixar as porçõezinhas de peito de frango já congelada, já temperada, facilite a sua vida para que ela seja mais fácil, tá? Se for fazer sopa, já prepara a sopa, pode deixar a porçãozinha congelada, né? Fruta, você também já pode picar suas frutas, deixar congelada para fazer o seu suco detox. Eu gosto de tomar abacaxi com couve, já deixa prontinho, coloca um pouquinho de gengibre que é termogênico, né? Abuse das frutas e dos legumes da estação, tá? Eles são muito mais baratos e muito mais nutritivos, então toda essa parte é muito importante. Faça com muito carinho, com muita vontade, que vai dar certo. Pense antes, não fique ao acaso, planeje, execute, que vocês vão ver que vai dar super certo. Então vamos falar sobre controle. Identificamos, planejamos, agimos, e o controle é um ciclo constante em cada IPA, tá? Então o que acontece? Você deve constantemente mensurar os resultados, tá? Porque se você precisar fazer algum ajuste, você vai poder, e você pode estar sempre fazendo melhorias contínuas no processo. Se eu já estou conseguindo perder, como é que eu posso perder mais? Como é que eu posso perder melhor? Você
vai quantificar se você está alcançando o seu objetivo, tá legal? Eu tô perdendo peso, eu tô perdendo pouco. Analise o porquê. Seja sincera com você mesma, não se engane. Mas por que eu não tô perdendo? Já sei, eu tô comendo uma quantidade de pão maior, eu não tô tirando o miolo, tá? Você tem que ser sincera com você mesma para identificar o que está de errado e você poder corrigir. Usar um aplicativo para contar as calorias é muito legal, gente. O aplicativo você consegue lançar tudo que você está consumindo. Na verdade é o quê? É ter um diário alimentar. Pode ser um aplicativo, tem gente que prefere anotar num caderninho e ele vai te ajudar o quê? A você ver tudo que está sendo ingerido. E aí a gente não esquece, não se engana, tá? Porque o ser humano, não é só vocês não, a gente tem tendência de esquecer ou mesmo querer minimizar. Eu comi só um pouquinho, mas se a gente coloca a quantidade certinha, o aplicativo é legal que ele tem ali as porções e ele também já calcula as calorias, tá? Então isso ajuda a ver quanto que você tá da tua meta. Isso é importante. Quantifique, mensure, avalie. Aí não pode ser, foi um pouco, ou foi ou não foi. Quanto que foi? Tá? Qual a periodicidade, né? De quanto em quanto tempo vocês devem estar avaliando? No mínimo semanalmente. Mas eu recomendo a cada 3 ou 4 dias. Para quê? Para que a gente possa fazer aquela correção de curso, né? Quanto mais você puder antecipar se está certo ou se está errado, você tem tempo de corrigir. Para quê? Para no final de uma semana você conseguir concluir essa tua meta semanal. Por exemplo, se é perder 1 quilo e você mensura 2, 3 dias, se perdeu meio, você consegue corrigir, só perdi 200. Você aperta um pouquinho mais aqui, beleza, vou fazer um pouco mais apertado para compensar. E você chega, tá? Isso é muito importante. A gente tem que ter alguns cuidados também em relação ao controle e às pesagens. A relação com a balança é um ponto muito crítico, tá? E eu quero ensinar aqui para vocês vários pontos que vão ajudar vocês a não caírem, porque às vezes a pessoa se pesa e fica frustrada e joga toda uma dieta aí, todo um planejamento embora. Então eu vou dar algumas dicas aí como é que vocês podem estar fazendo a sua pesagem. Vamos lá, cuidados com a pesagem, com a balança, tá? Um dos grandes erros das minhas pacientes é se pesarem várias vezes ao dia. Para de se pesar toda hora, né? Por quê? Porque a gente está comparando às vezes coisas erradas. Durante o dia a gente come, a gente está com roupa pesada, não vale a pena. A gente, para comparar a pesagem, tem que ser com os mesmos critérios, tá? Senão a gente vai estar comparando, sei lá, banana com maçã. Não pode, a gente tem que comparar a mesma coisa. E tem alguns fatores que devem ser considerados, tá? Se pese sempre ao acordar. Esse é o melhor horário. Acorde, vá ao banheiro, o que você conseguir no banheiro, tá? E aí você vai lá e você vai se pesar. Se pese, se possível, sem roupa ou com o mínimo de roupa possível. O importante é que você se pese sempre com a mesma roupa, tá? Da mesma forma, para você poder comparar, tá legal? Outra dica, se possível, use sempre a mesma balança. Existe muita diferença entre balanças. Outra coisa, se a sua balança ela for aquela de regulagem, veja se ela tá zeradinha, tá? Isso é importante, porque pode ter diferença. Outra coisa, sempre tire foto ou registre seu peso. Eu me pesei, eu vou guardar, ou eu anoto na hora. Se vocês puderem ter uma balança digital, é melhor ainda, porque o resultado é mais apurado, tá? Outra coisa, não se assuste se você tiver para menstruar. O peso ele pode chegar a aumentar até uns 2 quilos. Eu já vi várias pacientes assim. Por que o peso aumenta quando a gente menstrua, Nutri? Eu vou explicar isso para vocês. Tem 4 fatores que podem interferir, tá? Um deles é o hormonal. O que acontece? Tem um hormônio sexual feminino, o estrogênio, tá? Que ele tem picos na última parte do ciclo, no final, né? Depois da segunda quinzena. E os altos níveis desse estrogênio, eles podem levar indiretamente o seu corpo a reter mais líquido, fazendo com que você se sinta inchada, que você ganhe uns quilos de peso a mais, tá? Na verdade, é a água que você está retendo. A boa notícia é que esses níveis de estrogênio, eles vão diminuindo à medida que você começa a menstruar. Então você pode ficar tranquila que você vai sentir um alívio depois que passar a menstruação. Tá legal?
Só que não é só o estrogênio que atua, gente. A gente ainda tem um outro hormônio feminino atuando aí nessa parte do ciclo, né? Mulheres são meio como a lua, né? Nessa fase é um outro hormônio, é o que a gente chama de progesterona, né? Ela tem um aumento dos seus níveis também na segunda metade do ciclo. Na verdade, está preparando o corpo da mulher como se fosse para receber o neném, né? Que é todo mês é como se a gente fosse ficar grávida. E esse hormônio, ele leva a uma retenção de água, né? Deixa uma sensibilidade maior nos seios e o aumento de peso acontece. Na verdade, é aquela forma que eu estava falando para vocês, né? Preparando o corpo aí para a gravidez. E quando não ocorre a gravidez, a menstruação desce. E todos os sintomas que estavam relatados, né? Esse inchaço, isso desaparece até o mês seguinte, no próximo ciclo, né? Outra coisa que acontece, nesses períodos a gente tem muito desejo, é o segundo fator, né? Às vezes você tem vontade de comer doce, alimentos salgados, e esse é o segundo motivo que você pode ganhar peso aí. Infelizmente, você começa a comer, às vezes, coisas que você não queria tanto, mas dá vontade, né? Tem gente que na TPM, eu preciso de um chocolate. E comer essas coisas mais calóricas, uma batatinha, um carboidrato simples, como eu posso falar para vocês, um doce, um donut, isso leva também à retenção de líquido. Ou até você pode ter comido mesmo e ter ganhado algum peso, tá? Se você abusou e derrapou, né, como eu falei, uma pizza, um sorvete, pode ser que tenha acontecido também de você ter ganhado algum peso nesse período, tá? Foi a parte hormonal que te levou, mas se você ingeriu o alimento, esse aumento de peso, ele pode ter acontecido, tá? Se você está tentando perder peso, certifique-se que você esteja hidratada. Procure comer sempre o quê? Principalmente nessa fase pré-menstrual, tá? Então, beber bastante líquido, comer proteínas magras, né? Iogurte desnatado. Para quê? Para você ficar satisfeita e não cair nas tentações dessa TPM, tá legal? E aí você mantém o seu pezinho no eixo. Outra coisa, o terceiro fator, nesse período você não sente vontade de treinar, você tá mais preguiçosa, você tá inchada, você tá cansada. A última coisa que você gostaria era sair para malhar, mas acredite, isso vai te fazer muito bem, tá? Muito bem mesmo. Se você conseguir vencer essa preguiça e ir à academia, você vai distrair a sua cabeça, né? Não vai ficar pensando em beliscar. E suar pode ajudar a tirar um pouco desse inchaço, tá? Vai diminuir a ansiedade, a transpiração ajuda a eliminar esse peso extra aí que a gente acumulou dessa retenção de líquido, tá? Você vai liberar mais endorfina, você vai se sentir mais animada, né? E isso é muito importante. Ajuda também na cólica, tá? A endorfina também vai ajudar aí na cólica desse período. Quarto fator que pode estar acontecendo também aí na parte menstrual é o que? A gente começa a querer usar bebidas com cafeína, porque a gente está desanimado e aí a gente, eu vou tomar uma cafeína para me dar um up. E aí é pior, né? Porque a gente coloca o café e ele pode promover alguns outros problemas. Ele vai te animar, mas ele vai te dar algum inchaço também, algum desconforto, tá? E o café não é o único culpado não, tá bom? Tem outras bebidas com cafeína, por exemplo, refrigerante, que vão ajudar na retenção, tá bom? E aí você vai tomar um refrigerante para se sentir mais animada, ou uma Coca-Cola. Eles não são hidratantes. A gente acha que, eu vou hidratar. Não, refrigerante você não hidrata. Ele é cheio de corantes, tá bom? Um monte de aditivos químicos que fazem aumentar a sua retenção. E aí também só aumentam o teu peso. Então, assim, esses cuidadinhos na hora de se pesar, cuidados nessa fase pré-menstrual. Então, agora que você já sabe de tudo que pode acontecer com o seu peso, antes e durante a menstruação, tenha calma, tá? Quando for se pesar, não precisa ficar triste. E eu quero falar agora um pouquinho sobre a menopausa, que é uma fase bem crítica, né? E muitas mulheres aí passam por isso. Então vamos lá, o que acontece? A balança vai demorar mais para descer. Gente, é verdade. São os hormônios, né? Os hormônios na menopausa, a gente perde massa magra, né? Com a idade, após os 40 anos, a gente começa a perder massa magra e a gente começa a gastar mais ou menos 200 calorias, a deixar de gastar 200 calorias aí por dia, tá? Por quê? Pela diminuição da massa magra. Então, se a gente comer a mesma quantidade que a gente comia antes, a gente começa a ganhar peso. Muitas de vocês já devem ter percebido isso. E o metabolismo fica mais lento,
tá? A tendência é ficar mais lento mesmo, a gente sente isso. Eu antes, às vezes, fazia uma dieta, perdia 1 quilo rapidinho. Agora eu faço a mesma coisa e eu perco meio. É frustrante, a gente fica desanimada, mas não adianta, né? A gente tem 2 estratégias para combater isso. Uma, exercício físico, se possível musculação. Sim, para quê? Para recuperar a massa muscular. Com isso a gente consegue compensar um pouquinho aí o efeito da idade. E outra coisa, né? Vocês vão fazer exercício físico. E outra, se for fazer dieta, pegue firme. Ah, vai demorar mais para perder? Beleza, eu continuo. Tenha persistência, a determinação. É possível emagrecer na menopausa? É, mas tem que ter perseverança, força de vontade, tá? Eu sei que eu vou ter que fazer mais esforço para conseguir os resultados que eu conseguia quando eu era mais nova, mas nada vai me limitar. Não é porque eu tô na menopausa que eu vou engordar, que eu vou admitir o peso, né? É não aceitar. Vou fazer a dieta direitinha, nada de loucura, nada de dieta maluca, mas a persistência, a constância e o exercício físico vai ajudar. Tanto o aeróbico para queimar, né, as calorias, as gorduras, como a musculação para vocês aumentarem aí a massa magra de vocês. Vale muito a pena. Tá? Então, gente, seguindo essas recomendações, né, em relação à pesagem, isso vai ajudar muito no controle e faz muita diferença. Eu já vi pessoas que quando vão se pesar jogam toda uma dieta fora, jogam todo um plano que às vezes já estava um tempão. Poxa, eu fiz tudo certinho, a balança não desceu, e aí a tendência de desistir é enorme. Se vocês já souberem o que vai acontecer, prepararem a mente de vocês, não, eu vou me pesar, mas se não baixar, isso não vai me abalar, porque uma hora ela vai baixar. Pode ser uma retenção, né? Tem vários fatores. Quando vocês começam a malhar também, o importante é saber que o peso pode aumentar um pouco, porque é músculo, porque eu tô inchada, tá legal? Isso tudo são fatores que têm que ser considerados. Agora vamos lá, vou dar dicas práticas para vocês seguirem esse roteiro que dá super certo, tá? Primeira coisa, identifique. O que você vai identificar? O seu objetivo, as suas metas, não esqueça de quebrá-las no menor nível possível, e os seus vilões. E para cada vilão, coloque um mocinho, tá bom? Segundo, planeje. Planeje o quê? A sua alimentação, os cardápios, a tua lista de compras, os seus comportamentos perante as situações de risco. Lembra que eu falei? O ensaio mental. Faça as suas técnicas, né, de ensaio mental. Planeje quais que você vai usar, a técnica dos 6 segundos. E depois você execute. Colhe o seu objetivo na geladeira, no seu quarto, colhe a sua meta semanal, tá? Seja dentro do armário, coloca na sua agenda, coloque as fotos, faça suas compras, prepare seus alimentos, pique legumes, prepare pudim, gelatina diet. Controle, faça o controle desse ciclo, tá? Identificar, planejar, agir e controlar sempre. Mensure seu peso a cada 3 ou 4 dias, faça melhorias contínuas e comemore seu resultado, tá? Cada vitória deve ser comemorada. Se você estiver indo bem, se dê um presente. Pode ser sair para fazer uma coisa que você goste, veja uma série legal, não deixe a comida ser sua única fonte de prazer. Tá? Isso vai te ajudar muito. Se quiser, escreva esse roteirinho, siga, que vocês vão ver que em 2021 vai dar para eliminar esse reganho. E agora, para finalizar, gente, eu queria convidar vocês para acompanharem essa série, tá? Do Fora Reganho, tanto no YouTube como aqui no IGTV, tá? Toda segunda-feira às 19 horas. Clique no sininho para ativar as notificações aí quando tiverem um vídeo novo, tá bom? Ó, foi muito legal estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham gostado do conteúdo, pratiquem, se gostarem, indiquem para as amigas, tá bom? E até o próximo episódio.